Queridos amigos, queridos irmãos presentes, a todos, muito boa noite. Vamos ainda uma vez rogar ao Mestre Santíssimo, o nosso querido aniversariante, Jesus de Nazaré, que nos inspire, nos ampare e nos proteja em todos os instantes desta reunião bendita que ocorre em torno do seu nome santíssimo. Mestre divino, que a divina graça derramada sobre nós encontre em cada um ambiente fértil e de máxima receptividade. Que o Senhor nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza, e que assim seja. Meus irmãos, a mensagem agora praticamente bimilenar de nosso Senhor Jesus Cristo, finalmente começa a experimentar os seus auspícios de adultez. Porque na época em que ela nos foi oferecida, não havia ambiente próprio para o devido acolhimento. O Evangelho de Jesus, da Palestina do primeiro século, incidiu sobre duas situações veramente antagônicas para a sua mensagem, para um momento, vamos dizer assim, mais apropriado para a semeadura. O mestre sabia que o seu Evangelho tinha constituição eterna. Essas células ou sementes proferidas pelo coração santíssimo de Jesus passaram a orbitar a mente e o coração de todos que participaram dela, mais ou menos diretamente, mais ou menos proximamente. E ele sabia que naquele momento o terreno não era fértil, mas que haveria de ser devidamente acolhida na época certa, quando então semeada, encontraria as condições necessárias para crescer, florescer e dar frutos. Mas não naquele ambiente onde somente alguns, vamos dizer assim, heróis do Evangelho, por uma atitude pessoal e por uma devoção íntima, conseguiram ultrapassar os liames do pecado ou do desacerto que tomava conta da terra, em especial a região onde Jesus nasceu, que é o foco inicial da sua mensagem. Suponhamos que haja uma sala completamente escura. Essa sala hipotética não tem nem portas nem janelas. Vigem e reinam dentro dela as trevas recrudescentes. E as trevas pensam, somos vitoriosos. Não há ambiente de luz, porque tudo aqui são trevas. Depois nós vamos descobrir que não existem trevas reais no universo de Deus. Existem diferentes níveis e ou graduações da mesma luz, de forma a atender às necessidades evolutivas de todas as criaturas. Essa sala, portanto, é hipotética, é uma suposição. E as trevas tomaram conta, de tal maneira que o mal havia se espalhado completamente pelo mundo, com pequenos rasgos de luz. E nós imaginamos uma única vela, então, acesa dentro dessa sala. Revoltam-se as trevas e recrudescem-nas todas elas em torno dessa vela que foi acesa, com uma chama aparentemente fraca e incapaz de lidar com uma sala acostumada a não enxergar a luz. Elas então fazem de tudo para apagar essa luz, porque se voltam contra ela. Foi acesa uma luz nas trevas. O que acontece com a vela? Ela se apaga? Por acaso as trevas têm poder real sobre a luz? Por acaso pode a ilusão ser mais poderosa que a realidade? A nossa realidade espiritual é a luz de Deus, que aliás é a nossa causa, nossa quintessência, nossa substância, e não as trevas. As trevas, ao invés de apagarem a luz, tornam-na ainda mais evidente e ela se mostra ainda mais poderosa. Basta ser acesa uma luz nas trevas para que elas comecem a perder espaço. O fenômeno astrofísico do nosso planeta é de dualidade. Vocês sabem muito bem o que é dualidade. É ambiente didático para a evolução. A dualidade não é a evolução, é uma circunstância, é uma etapa no tempo. Para que nós compreendamos dualidade, observemos os polos extremos. Para compreender riqueza, vivemos a pobreza. Para valorizarmos saúde no corpo físico, vêm as patogenias, as enfermidades, etc, etc, etc. A dualidade astrofísica do planeta dia e noite também é dualidade. Se nós observarmos, quando vem a luz do Sol poderosa, no Sol que nasce no leste, se põe no oeste, fica o nosso planeta, na parte em que é iluminada pelo Sol, completamente tomada pela poderosa luz, que torna possível a vida biológica no planeta. Quando vem a noite, e é claro, o Sol se põe no oeste, o que acontece com a luz? Ela se esconde em algum buraquinho? Por acaso as trevas se tornaram poderosas o suficiente para poder evitar que o Sol nasça novamente? Quando vem a luz, as trevas são dispersas.
Elas não têm constituição real. O que nós chamamos de mal é só ausência do bem. Não por causa de Deus, que é presença viva e eterna do bem, da bondade, que nós chamamos de amor, mas por causa do livre-arbítrio do homem, e em especial num planeta como este, hominal, dual, ainda de provas e expiações. A mensagem de Jesus incidiu na Palestina do primeiro século sobre dois ambientes permeados pelas trevas. Um deles, o politeísmo idólatra dos romanos, agressivos, conquistadores, bastante violentos. E também os excessos de teologia eclesiástica dos fariseus, que haviam se afeiçoado de maneira fanática e quase que, vamos dizer assim, aloucada. A letra que mata em detrimento do espírito da letra que vivifica. Para eles, as usanças herdadas do mosaísmo, em grande parte ultrapassadas, as usanças eram mais importantes do que a vida humana, eram mais importantes do que qualquer outra acepção ou interpretação à luz da evolução para poder ressignificar essa mesma lei. O Pai, na época dos hebreus, era visto de uma maneira, já entre os judeus de maneira diferente. Com Jesus Cristo, absolutamente diferente. Em nada beligerante, em nada conquistador, não excluía ninguém, não mandava nenhum dos seus filhos para o inferno, não era vingativo, não era neurastênico. Então o que foi que mudou? Não foi Deus, ele não muda. Deus é o que é e não pode ser conhecido, é incognoscível. Como é que nós vamos colocar Deus na mente? Quem aqui vai dizer, entendi Deus? Os seus recursos para entender Deus são os corpos agregados, o principal deles em referência à mente, de onde vem inteligência. Do latim interlegere, ou intelligere, também pode um vocábulo só, literalmente apanhar por entre. Você pode desenvolver essa habilidade de apanhar por entre, de ver o que não está explícito, de entender o que está por detrás. Deus não cabe nessas ferramentas. O Pai é incognoscível, não se pode conhecer Deus. Então não foi Deus que mudou, porque Ele é absoluta perfeição, mudou a nossa compreensão. Para os fariseus isso era impossível. Para eles era uma coisa só, tinha que passar de geração para geração, era registrado pelos escribas, era confirmado pela tradição oral, de forma que quando Jesus veio e falou que Deus não era bem aquilo que eles conheciam, eles se revoltavam dizendo, ou ele se une a nós, ou nós damos um jeito de assassinar esse homem. E o tempo todo os fariseus queriam que Jesus se adequasse às usanças ultrapassadas deles. Mas a mensagem daquele mestre divino que vinha da parte de Deus e que pela primeira vez nos disse realmente o que é Deus, porque se vocês querem saber o que é Deus, prestem atenção no que Jesus ensinou. Esse é o Deus verdadeiro e não o Deus de Moisés, que excluía, matava, mandava destruir por causa das limitações de compreensão dos homens. Esse mestre divino não podia permitir que a sua mensagem coubesse nos contêineres velhos e ultrapassados, carcomidos e apodrecidos das usanças farisaicas. Eles queriam que Jesus cumprisse ritos, frequentasse o templo, fizesse depósitos, usasse as vestimentas apropriadas, etc, etc. E o mestre divino dizia, a minha mensagem é nova. Como a bebida mais celebrada através de todos os milênios que nós conhecemos nesta civilização é o vinho, percebendo isso, fizeram os judeus, a videira, uma espécie de item teológico, virou símbolo religioso da cultura deles. Lembram-se da sublime parábola da videira e os seus ramos? O mestre se utilizava da cultura dos judeus. E esse mestre dizia, o meu vinho é novo, ele não cabe em odres velhos. Nós sabemos que os odres velhos vão fermentar, contaminar, comprometer a pureza do vinho novo. Ele pede odres novos, ele pede um container novo, purificado, para receber a pureza da mensagem nova. Não vim derrogar a lei aos profetas, vim para não cumprir, conforme os senhores ouviram. Observem o cuidado de não se aterem a traduções imprecisas, que ocorreram pelos mais variados motivos. Todos podem pesquisar, não é exclusividade de nenhum sábio, nenhum líder religioso de determinado ismo espalhado pelo mundo. O texto original, tanto no grego do primeiro século, quanto da Vulgata Latina no quarto século, não admite essa tradução, cumprir. Adimplere, em latim,
plerosai, em grego. Não é cumprir, é complementar. Outra tradução possível, levar à perfeição, aquela mensagem antiga do Deus neurastênico e beligerante dos hebreus não cabe no Deus de Jesus Cristo, que é um Pai generoso e cheio de amor. É mensagem nova. Como é que ele pode cumprir isto? Ele vai complementar, ele vai levar à perfeição exatamente o que faz o seu evangelho. E o mestre deixava claro que em odres antigos a sua mensagem não cabe, porque perdem-se os dois. E ainda deu o exemplo do tecido, do pedaço de pano, que já está com buracos, demonstrando um desgaste, mostrando claramente, olha, não vai servir mais, daqui a pouco torna-se inútil, vai ter que se transformar em pano de chão. Sim, para limpar a sujeira. E o mestre diz, não pegue meu tecido novo para remendar esse pano velho. Perdem-se os dois. Vocês sabem disso, né? O pano novo é forte. Se vocês tentarem costurar um buraco velho, esse pano rasga e aumenta o buraco. E o que acontece? Perdem-se os dois. O mestre sabia fazer comparações. É claro, como ninguém, porque ele vinha da parte de Deus. E ele veio claramente compartilhar conosco uma mensagem que ia aguardar a sucessão dos séculos para dar os seus primeiros passos, depois de engatinhar por mais ou menos 2000 anos. Essa mensagem bimilenar precisa de espaços máximos para dar passos mínimos. Nós poderíamos dizer que, à luz da reencarnação, a nossa evolução pede, como para a criança 1 ano de idade, 1 milênio de história. Dentre os primeiros séculos, a criança estava tentando aprender a dar os primeiros passos. Quando ela completa 2 anos, ela já consegue caminhar. Ela não sabe direito como é que vai ser a vida adulta. Ela ainda é muito mais dominada pela infância do que pelo que há de vir. Mas ela já sabe conversar, ela já sabe pedir, ela já sabe fazer alguma coisa melhor do que a criança que somente engatinha. É agora que, à luz da terceira revelação, nós começamos a compreender o que o mestre verdadeiramente tinha preparado para nós. A palavra evangelho vem do grego. Mestre Lucas, ou São Lucas, por senhores se lembrarem, era grego. Era um grande sábio, muito educado, médico formado nas melhores escolas da época, na Alexandria. O Evangelho de São Lucas, que os senhores conhecem, foi escrito direto em grego. É um texto original, baseado no testemunho da mãe de Jesus e de alguns apóstolos com quem ele conversou. Esse mestre grego, esse mestre que já havia registrado o Evangelho nessa língua, estava vindo da parte de Deus representar Jesus Cristo de uma maneira que ele cuidasse especificamente da parte mais histórica desses evangelhos. E nós, agora que olhamos para esses evangelhos, entendemos que Jesus tinha um plano para nós. Essa boa nova, ou essa boa notícia, era e é, eu digo era pelo momento em que ela foi introduzida, com todo o seu caráter de eternidade, sempre vai ser a maior experiência, a mais intensa experiência, portanto, real, que um homem já teve com Deus. Ele não pôde reter, vamos dizer assim, das alturas da sua cristicidade puríssima, tanta beleza, tanta vida, tanta perfeição espirituais, e quis compartilhar conosco. Por isso que ele exortou os apóstolos nos seguintes termos: regozijai-vos. Observem, regozijai-vos, é-vos anunciado o reino de Deus. Ele não havia sido anunciado antes? Havia, não desse jeito. Porque ninguém tinha tanta beleza e tanta perfeição espirituais, tanta autoridade para poder nola retransmitir. Pregando em Cafarnaum, dando voz ao Cristo cosmológico, disse o mestre essas seguintes palavras: ninguém vem ao meu campo de ação, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aquele que o Pai me trouxer, de maneira alguma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observem, ele é do céu, ele desceu do céu. O que ele quer dizer? Eu preciso ensinar isso para eles. Eles precisam de uma referência de luz. A sala evolutiva deles está completamente tomada pelas trevas da ignorância. E é daí que vem o egoísmo, o mais radical de todos os males. E o mestre deixou claro: eu venho da parte de Deus. Eu desci do meu plano sublime, que é todo ele felicidade, para dizer para vocês que não é bem o que vocês estão pensando. O Pai não abandona seus filhos nunca. Não tem como um projeto de Deus dar errado. Ele sabe o que ele está fazendo.
É um plano da mais absoluta perfeição. Vocês é que concluíram errado. Vocês pensam, Deus é transcendente e longínquo, ou seja, Ele está lá em outras dimensões inimagináveis e muito longe de nós. Pronto, nos abandonou. Porque se esqueceram de que esse mesmo Deus é imanente e propinquou. Ele é a causa, por exemplo, da aglutinação inteligente de todas as moléculas para formar toda a matéria que os senhores conhecem. Não fosse a imanência, que é a viva presença de Deus, essa sala aqui rapidamente entraria num caos molecular e tudo sairia atirado a esmo para todos os cantos, sem ordem, sem sustentação. É a causa inteligente, é o princípio, é Deus que sustenta toda a matéria. E Jesus veio para dizer, vocês não estão perdidos como pensam, são apenas ovelhas transviadas de Israel. O que o mestre quer dizer? Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que lança a sua vida sobre as suas ovelhas. Vocês pensam que o pastor não está preocupado com vocês, mas ele está. E o que é que ele diz? Ele vai atrás da ovelha desgarrada. Encontra. Observe, Jesus diz que ele vai atrás da ovelha e depois diz, não dá para achar mais. Ele não diz isso hora nenhuma. Cuidado com os detalhes. Ele diz, ele encontra e percebe, ela está muito mal, não dá conta de caminhar. Não tem problema, eu coloco nos ombros. Vem sorrindo. Reintegra a ovelha ao rebanho. E sente que está acontecendo uma festa, porque a ovelha que se perdeu voltou para o rebanho. Ele é o bom pastor. O bom pastor é esse. Ele decidiu lançar a sua vida sobre as suas ovelhas. E o Cristo cosmológico, que é a expressão máxima de Deus, é como Deus se expressa, vem dizer pelos lábios santíssimos de Jesus, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Tem como entender exceção numa frase tão ostensiva, tão explícita, tão cristalina, tão clara? Ele disse nenhuma. Mas e os tiranos e pecadores? Nenhuma. Mas e os que não querem participar com ele? Nenhuma. Porque o Pai sabe, Ele é Senhor da eternidade. O que um filho cabeçudo, teimoso, faz numa medida duracional de tempo, não importa quantos milênios, não importa em quantos orbes, em outra medida duracional de tempo, ele vai querer fazer diferente. O filho pródigo, aquele arrependido, aquele que entrou em si, cuidado, outra tradução equivocada, é que não dá tempo para explicar. Ninguém cai para cima. Ele entrou em si, não caiu em si. E quando ele entrou em si, ele ressignificou tudo. O que eu estou fazendo aqui? Esse aqui não é meu pai. Esse é um senhor estranho que não me deixa comer sequer o alimento que eu tenho que dar para os porcos dele. Mas eu não sou esse aqui. Filho de um homem estranho numa terra esquisita, eu sou filho daquele Senhor que me tinha como filho. Observem depois esta parábola, que nós não temos tempo, para vocês perceberem o que Deus acha dos seus filhos quando eles se arrependem. Essa parábola foi formatada por Jesus Cristo. Ela expressa a beleza incomensurável do amor de Deus e desse plano maravilhoso que coloca Jesus como nosso mestre e Senhor, e justamente esse mestre divino, nosso aniversariante, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Natal é do latim, natale, etimologia latina, significa nascimento. Se é nascimento que nós estamos celebrando, é a festa de aniversário de alguém. Por que comemorado no dia 25 de dezembro? Muito simples. No século VI, 5, 6, as igrejas ortodoxas do Oriente já celebravam a Epifania, que é a aparição, que é a descida do amor de Deus feito homem. E os romanos tinham nas suas tradições o Natalis Solis Invicti, que é a festa mitríaca do renascimento do sol. O que isso quer dizer? Solstício de inverno. O momento em que, pela primeira vez durante o ano, o dia seria maior do que a noite. Nós temos o oposto 6 meses depois, que é o solstício de verão. O solstício de inverno era celebrado pelos romanos, dando a entender que a luz estava vencendo as trevas. E eles tinham no calendário da época, que não é o calendário de hoje. Hoje é o calendário gregoriano ajustado. Na época era o calendário juliano não ajustado. O solstício de inverno no dia 25 de dezembro. Que dia que Jesus nasceu? Não se sabe, não tem como saber. Como é que nós vamos saber exatamente o calendário ajustado, neste calendário, que dia que Jesus nasceu? O dia que apareceu uma tecnologia aí, que nos deixa olhar para o passado, nos deixe fazer algum tipo de pesquisa segura, melhor do que o carbono 14. Porque carbono 14 não é o que os senhores pensam.
Gostaríamos que fosse, mas não é tão eficiente quanto eles dizem. É porque eles dizem uma coisa, nós não temos como contestar, fica isso mesmo colocado aí, mas eles não sabem. Olha, o carbono 14 diz isso, diz aquilo. Não sabemos. E como os romanos celebravam a festa mitríaca, o solstício de inverno, no dia 25 de dezembro, quando eles chamaram os cristãos para o governo, eles disseram, vamos então contrapor a aparição no solstício de inverno. Até hoje celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Se você perguntar para algum chinês, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso não, pode ficar tudo quieto aí, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade de perguntar para um chinês, é tudo hipótese. Que dia que Jesus nasceu? De maneira alguma ele vai falar 25 de dezembro. Por quê? Porque na conta deles, aquela estrela que guiou os 3 reis magos, não apareceu no céu para guiá-los no dia 25 de dezembro. Eles vão dizer que foi outro dia. Assim como outras culturas vão dizer, olha, foi 1º de janeiro, foi 6 de abril, foi algum dia em março. E ninguém vai dizer que foi 25 de dezembro. Por quê? Porque não se sabe. Mas isso é apenas para os senhores se situarem, para fechar essa questão. Na época, o calendário era para 10 meses, porque é o que se podia na época. Dezembro era o mês 10, outubro era o mês 8, setembro era o mês 7. Chegaram para um desses imperadores e disseram, olha, fizemos as contas aí, temos telescópios melhores, nós vamos ter que ajustar isso aí, estão faltando quase 2 meses, porque demora mais para a Terra viajar em torno do Sol. Eles, quantos dias estão faltando? Mais ou menos 60. Ele, vixe, põe no começo. 31 dias em janeiro. Quantos dias sobraram? 28, põe em fevereiro. Depois eles voltaram para esse mesmo imperador e disseram, olha, tem uma coisa aí mais para ajustar ali. Mas como? De novo? Ele, sim, a cada ano tem 6 horas a mais. Portanto, a cada 4 dá um dia. O que nós vamos fazer com esse dia? Põe lá em fevereiro, 29. Alguém aqui faz aniversário dia 29 de fevereiro? Mas seria o mais jovem aqui dentro, com toda certeza. Ia ter muito poucos anos, né, de aniversário. E ainda, último detalhe. Último detalhe. Por que julho, curiosamente, eu estou dizendo isso para as pessoas entenderem que são convenções humanas. Por que julho tem 31 dias e ao invés de agosto voltar a ter 30, fazendo a altercação, a mudança normal, agosto também tem 31 dias? Porque o imperador Augusto ficou com ciúme. Ele, por que só julho tem 31? Não, põe aí para mim, 31. Vocês percebem? Essa é a formação do nosso calendário. E não tem somente 6 horas, tem mais alguns minutos, portanto, depois de certo ciclo, tem que colocar mais um dia. Mas hoje nós temos mais recursos. Natal é o nascimento de Jesus. Nós devemos nos lembrar, porque nós somos cristãos, espiritismo e cristianismo, se verdadeiramente vividos, são exatamente a mesma coisa, só que o espiritismo nos educa muito mais, porque nos oferece muito mais por ser terceira revelação, de forma que nós não sejamos em nada contaminados pelas trevas recrudescentes do mundo exterior. E a tendência é nós nos afastarmos do real sentido dessa coisa maravilhosa que é a experiência de Jesus conosco. Não existe na nossa vida, toda ela, não só nesse planeta, em toda a experiência, nada mais importante do que esse evangelho. Então nós olhamos para Jesus com gratidão e celebramos o seu nascimento, agradecendo a Deus pelo presente que Ele nos deu. E se Ele é um aniversariante, convenhamos, não faz muito sentido Ele visitar uma casa onde as pessoas estão reunidas para celebrá-lo e as pessoas estarem trocando presente entre elas. Uai, quem que é o aniversariante? Então não deve ser eu. Eles estão trocando presentes entre eles. E outros detalhes menos agradáveis que eu não vou citar. Vou citar só um, porque esse eu tenho que citar. Meus irmãos, por misericórdia de Deus, se vão fazer ceia de Natal, nada contra, simplesmente nada. Pelo menos nessa ceia, manguaça não. Não tem o menor sentido e é quase que uma afronta. Se o mestre olha para isso com misericórdia, é porque ele é todo amor. Não tem sentido, celebrando o aniversário de Jesus, nós introduzirmos ácidos corrosivos nos nossos corpos materiais. Eu só vou falar isso, porque esse aí já é demais. Quer afundar em manguaça? Isso daí é individual, é o livre-arbítrio. Outro dia, nesse dia não. Porque nós celebramos o Mestre, sintonizados com Ele, com seu Evangelho Santíssimo, pensando, Mestre, o que eu posso fazer pelo Senhor? O Senhor já tem consciência de que é tudo, e sabe que o Senhor não precisa de nada. O Senhor é único com Deus.
O Senhor está completamente conectado com o Pai. O seu plano supremo, porque ninguém pode falar em que dimensão Jesus está. A dimensão suprema é um ambiente de indizível felicidade. Essa felicidade que Jesus vive e viveu na terra não é uma alegria intermitente, não é um gozo fugaz, é uma felicidade permanente. É o que o jovem rico queria com Jesus. Como é que o Senhor é feliz desse tanto e eu não consegui ser? Diz para mim o que é que eu tenho que fazer. E Jesus vai dizer, não é fazer. Se queres ser perfeito, mestre, eu também quero ser perfeito. O que eu posso fazer para oferecer para o Senhor alguma coisa? Que presente eu posso te dar? Ah, meus irmãos, tem um presente que nós podemos dar para Jesus. Fazer a vontade dele. Ele quer, ele sente que esse presente é especial, ele acolhe esse presente. Em certa circunstância, ele disse o seguinte, por que me chamais mestre e não fazeis a minha vontade? Porque se nós o consideramos mestre, e ele é o mais elevado de todos, o maior de todos, e se nós sabemos que o seu evangelho é tesouro que tem caráter de eternidade, por que não procuramos pelo menos olhar para isso como quem diz, eu não quero mais a minha vida velha, egóica, egoísta, egocêntrica. Eu quero vida nova com Cristo Jesus. Eu não quero mais o vinho velho, mal fermentado, perdido em odres velhos e ruins. Eu quero pano novo, vestimenta nova, aparência nova, vida renovada. Eu quero tudo de novo que o Senhor tem a me oferecer. E para isso eu olho para o seu evangelho e digo, reconheço como valor, reconheço como tesouro. Então o que eu faço com um tesouro desses? Eu trago e guardo nas profundas profundezas do meu coração. Nunca mais eu sou o mesmo. Tudo o que eu pensar agora é permeado por esse tesouro novo que eu guardei, por causa da atitude correta do meu livre-arbítrio. E todas as minhas palavras são influenciadas por ele. Tudo o que eu vivo agora, eu vivo de maneira diferente. Eu ressignifico a encarnação. Aquela vida insossa que eu levava mudou, porque agora eu sei, eu sou o sal da terra. Eu posso temperar e dar um sabor diferente a todas as minhas experiências materiais. E como eu sou iluminado por dentro, eu projeto a minha luz em máxima humildade, em derredor, de maneira absolutamente incondicional, iluminando também os caminhos dos outros, aqueles que entrarem no meu campo de ação, porque eu sou também a luz do mundo. E eu descubro que não tem vida melhor para se viver. Quem conhece, descobre e vive, portanto. Descobre, conhece e vive. O reino de Deus nunca mais se interessa pelos tesouros da terra. Não quer dizer que ele vai abrir mão do conforto. Isso é outra coisa. Isso tem a ver com a atitude das almas cristificadas. Isso pediria uma outra palestra para nós conversarmos. Não é assunto para agora. Nós, pura e simplesmente, entendemos que essa vida diferente é uma vida que vale a pena viver. Como é que eu posso, então, a partir do instante em que tenho o meu Pentecostes, tenho a minha transformação, o fogo que queima dentro de nós, mas não machuca, e ao mesmo tempo aprimora e transforma, sendo que eu tenho que continuar vivendo uma vida material. É o reino, meus irmãos, dentro de nós que nos dá toda a solidez, toda a segurança, toda a plenitude, toda a serenidade e toda a resignação. Nós vivemos a vida material, sabendo que essa vida material é um trampolim para a vida espiritual. E na medida em que nós observamos que o mestre preparou o peixe, ou seja, o cidadão na constelação do peixe, para viver a vida plena na regeneração, que é a era de Aquário, o evangelho, que aliás ele deu ordem para ditar para o seu servo, João Evangelista, traduz a questão do Natal, mostrando por que ele nos prepara para a vida nesse evangelho. A cidade santa de Deus tem suas raízes no céu. E ela faz agora claramente esse movimento de cima para baixo, fincando finalmente essas mesmas raízes na terra, a nova Jerusalém, aquela que estava na voz do dito, discípulo bem-amado. Todos eram bem-amados, é porque João se sentia muito amado. Ele, nossa, eu devo ser mais amado que os outros. Mas Jesus não tem como amar alguém mais ou menos, é amor demais para ele dosar ou regrar. É amor puro, perfeito, incondicional, é Deus em nós, é o Emanuel. De forma que essa nova Jerusalém, que é o ambiente que já está entrando na terra, é a era de regeneração.
e nós muito em breve, meus irmãos, e toda essa geração vai conhecer isso, poderemos repetir conforme esse mesmo Apocalipse. O reino deste mundo se transformou no reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Glória a Deus nas alturas por ser nosso Pai, todo amor e toda misericórdia. Glória a Jesus Cristo, Divino Mestre, que quis compartilhar conosco essa experiência maravilhosa de felicidade com Deus, que é o seu Evangelho. Muita paz a todos os senhores. Feliz Natal. Deus os abençoe.